De volta com o Rio Claro Notícias de hoje, agora trazendo um tema fundamental e importante para muitas famílias, a guarda compartilhada dos filhos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o Dr. Conrado Paulino da Rosa, ele que é presidente do Instituto do Direito de Família do Rio Grande do Sul. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Paulo. Obrigado pela presença aqui. Obrigado pelo convite. Falando um pouquinho sobre um assunto que parece que ainda está um pouco em mito na cabeça das pessoas. Qual que é a grande diferença, a grande vantagem dessa tal chamada guarda compartilhada? Paulo, é um instituto que já existe no Brasil desde 2008. Só que agora, em dezembro de 2014, nós tivemos uma alteração legislativa, que foi uma lei de número 13.058, que veio efetivar esse instituto no direito brasileiro. O que ele é? Ele traz o compartilhamento de decisões. As pessoas muitas vezes confundem, até confundindo a guarda compartilhada com uma guarda alternada, que seria o filho ficar 15 dias com um e 15 dias com o outro, e que destaco que não existe no Brasil essa possibilidade. Nós só temos duas possibilidades de guarda no Brasil, ou ela é unilateral ou compartilhada. E compartilhar quer dizer o quê? Compartilhar decisões. Quer dizer que as decisões têm que ser conjuntas. O tempo de convívio, que é um direito de visitas, que hoje a gente fala de direito de convivência, ele vai ser fixado em qualquer modalidade de guarda. A grande diferença que nós temos agora é a seguinte, que antes nós tínhamos uma guarda unilateral como uma regra geral, ou seja, eu tenho um filho, ele mora comigo e eu decido sozinho se ele vai fazer inglês ou francês, natação ou futebol. Agora muda-se a regra. A regra geral passa a ser o compartilhamento, quer dizer que a criança continua morando com um dos pais, que pode ser o homem ou a mulher. Equivocadamente muitas pessoas imaginam que a mulher tem a preferência, isso não existe, isso é um fator cultural, que normalmente as mulheres ficam com a guarda, mas a grande diferença atual é que, ao eu tomar essa decisão, a criança morando comigo ou morando com a minha ex-esposa, essas decisões são de ambos os genitores e não apenas de um só. Com relação a essa decisão de onde vai ficar, né? Porque normalmente a grande preocupação que eu acho que existe nesses processos é com relação à criança ser objeto, o filho ser objeto da disputa entre o casal, por uma mágoa, por um orgulho ferido, alguma coisa assim. E aí começa, não vai ficar comigo, não vai ficar com ele e assim por diante começa aquela disputa judicial, né? Que só traz mal para a criança, a gente sabe disso. Quem que define, afinal de contas, qual que é o lugar certo para essa criança ficar? Tu bem trouxeste, a guarda sempre foi um troféu. Todo mundo de casa já ouviu em algum momento a frase, eu ganhei a guarda do filho. Quando alguma criança ou adolescente escuta essa frase, coloca que tem um pai que é o ganhador e o outro é o perdedor. E o âmbito familiar não permite ou não seria adequado que nós tivéssemos esse espaço. E agora nós temos, com essa nova lei, uma guarda compartilhada como uma regra. E quem é que vai atribuir qual das casas vai ser a base de residência? Isso é uma tarefa para o serviço social e para a psicologia, que todo foro tem ou deveria ter um serviço vinculado e que ele vai trazer os subsídios para que o juiz, o promotor, diga se a criança vai morar com o pai ou com a mãe e qual é o período de convivência que vai ficar com o genitor que não mora com o filho. O senhor colocou uma questão que eu acho que é fundamental, a questão das decisões conjuntas. Porque na hora da separação tem a disputa, mas depois eu já ouvi muitos casos, aquele exemplo assim, né? Por exemplo, você fica com a mãe é responsável por dizer muitas vezes o não, por tomar decisões chatas, e o pai leva para passear no fim de semana, só o programinha gostoso ali junto aos filhos. É um pai recreativo. É recreativo porque gera até na convivência com os filhos aquela sensação, eu vou passear, são só 2 dias, às vezes cada 15 dias, né? Então só aproveita. Dividir as decisões também divide um pouquinho essa carga de ambos os lados, né? Divide as responsabilidades, porque nós temos nesse exemplo que tu bem trouxeste, uma situação em que a criança tem uma espécie de Disneyland em um dos lares e no outro é um regime militar. Então, quer se acabar com esse quadro. Essa lei tem sido chamada de lei da igualdade parental, porque traz aqui um novo comportamento para ambos os genitores e também o que se quer evitar, Paulo, é a alienação parental. É quando o filho ele é utilizado como instrumento de batalha por um ou por outro cônjuge, como um instrumento de vingança e que pode gerar quadros muito graves de afastamento do filho de um dos pais, que na verdade o alienador ele faz uma campanha de desqualificação porque ele quer criar um filho órfão de um pai vivo. E infelizmente é muito grande
o quadro em que isso acontece nas varas de família, e essa lei também quer minimizar essas situações, porque uma criança que fica nesse cabo de guerra entre os pais, ela mais cedo ou mais tarde vai levar para a sua vida adulta um sofrimento de quadro depressivo e até mesmo de dificuldade de estabelecimento de vínculos afetivos, porque veja só, a experiência que ela teve em família foi muito negativa. Então nós vivemos um novo momento. Porque as pessoas, depois do divórcio ou da dissolução da união estável, elas não costumam ser colaborativas. E agora já se parte da regra geral que a guarda é compartilhada. Porque antes, Paulo, o que acontecia? Eu chegava no meu escritório e mostrava as vantagens da guarda compartilhada. Como ela não era a regra, a pessoa ia dizer, não, mas comigo não funciona. Agora as pessoas já partem do pressuposto que a guarda é compartilhada, ou seja, muda o comportamento pela lei, e nós estamos num país em que os comportamentos se mudam por lei. Está aí, por exemplo, o cinto de segurança. Se a gente chega para uma criança e pergunta, tu quer um sorvete ou dois? Ela com certeza vai querer 2 sorvetes. E se perguntar para uma criança se ela quer um, o pai, ou quer ambos os pais, tenho certeza que ela também quer 2. Ou seja, a criança na sua inocência tem muito a nos ensinar enquanto adultos, que a gente muitas vezes as emoções do final do casamento não nos deixam perceber. Doutor, quero aqui agradecer. Parabéns pelo trabalho e que funcione realmente essa iniciativa, essa lei, que ela perdure aí com os profissionais bem preparados para atender as famílias. Com certeza, é o que a gente espera com essa alteração e que todas as famílias possam ter um novo momento a partir de agora. Ok, muito obrigado. E o Claro Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações no nosso portal tvclaré.com. A gente volta amanhã, 12:30. Até lá.